Eu costumava ser um aventureiro fracassado, apenas capaz de suportar golpes. No entanto, depois de descobrir que era o tanque mais forte, mas só podia usar um escudo, formei uma equipe com garotas super talentosas, e juntos invadimos masmorras durante o dia, e à noite eu invadia as masmorras delas. Certo dia, eu estava sonhando com minha irmãzinha Manícia quando a colega de equipe Nin me lembrou que essa Ciscon notável estava no salão. Ela queria que eu mostrasse meu entusiasmo pelos laços familiares, mas eu disse a ela diretamente que ninguém era mais adorável que Manícia. Eu também disse a Nin que meu objetivo era encontrar o tesouro secreto da masmorra, algo que poderia conceder todos os desejos, para curar minha irmã. Nin me consolou, lembrando que toda a equipe podia lutar graças à minha proteção, e que eu deveria andar de cabeça erguida porque meu escudo tinha o maior índice de defesa de todos os tempos. Nesse momento, o famoso herói Kiglass entrou no salão, junto com o par de gêmeos aventureiros Lilia e Lily, e ele me apresentou a Nin, os dois novos membros da equipe. Nin imediatamente lembrou Kiglass que as regras da masmorra só permitiam 6 membros, então, ele disse que me expulsaria da equipe porque eu era um tanque inútil. Nin tentou argumentar para me defender, mas Kiglass disse que preferia os novos membros porque eles eram tanques de esquiva, que podiam fazer mais coisas do que apenas ser uma versão defeituosa do Capitão América. Eu concordei, e fui embora, mas Kiglass ainda piorou as coisas pegando minha espada para compensar o lucro insignificante do dia anterior. Um tempo depois, eu estava sentado perto de uma fonte pensando em como eu tinha falhado, quando ouvi um grupo falando sobre uma missão de escolta para a cidade de Caraz. Então eu me ofereci para acompanhá-los. Quando perceberam que eu era membro da Liga da Justiça, eles me aceitaram imediatamente, e eu os acompanhei na jornada. Durante a viagem, eu parei o cavalo quando ouvi um barulho, pensando que piratas iriam atacar. Mas acabou sendo uma garota estranha com uma pedra mágica no peito. Naquele momento, apareceu uma criatura chamada Cobra da Floresta, e todos no grupo começaram a entrar em pânico, porque sabiam que seu veneno era mortal. Mas eu usei minhas habilidades de invocação para atrair sua atenção. A cobra cuspiu veneno em mim, mas eu o bloqueei até que ela me jogasse em uma árvore próxima. Quando me levantei, disse aos membros do grupo para atacar a cobra enquanto eu a segurava com meu escudo. E quando eles seguiram o plano, a criatura contra-atacou com um ataque de machado. No entanto, eu bloqueei o ataque, permitindo que os aventureiros derrotassem a Cobra da Floresta com uma série de ataques mágicos. E eu disse a eles para fatiar a cobra enquanto eu verificava a garota. A garota me disse que não tinha para onde ir. Então, eu a convidei para vir para a Avância comigo, e ela concordou. No dia seguinte completei a missão para o cliente, e os aventureiros me convidaram para me juntar à guilda deles, mas eu recusei porque minha missão pessoal era encontrar um tesouro para curar minha irmã. Enquanto eu caminhava com a garota, me apresentei e ela disse que não tinha nome, então eu a chamei de Luna. Quando acampamos naquela noite, alguns lobos tentaram atacar Luna, mas ela os derrubou facilmente com técnicas de treino. E isso me fez perceber que ela era um homúnculo criado ilegalmente. E quando perguntei que habilidades ela tinha, ela disse que tinha uma habilidade chamada avaliação. Fiquei chocado porque a habilidade de avaliação é muito rara, a ponto de ela ser a única no mundo a possuí-la naquele momento, e pedi a ela para avaliar minhas habilidades. Ela listou minhas habilidades de tanker, coisas que eu já sabia, e disse que eu tinha uma habilidade chamada Transformação da Alma, que me permitia converter a vitalidade exaurida em força. Percebi que era uma habilidade de ataque, e então Luna revelou que eu também tinha outra habilidade chamada Sacrifício, que me permitia receber dano no lugar de outros. Percebi que estava suportando o dano de toda a equipe sem saber, e agradeci a Luna por sua ajuda. No dia seguinte, chegamos à Avância. Luna notou que Avância era uma cidade pacífica, e eu disse que era um lugar bonito embora não houvesse muito naquela área. Quando seguimos em frente, uma garota de cabelo vermelho me abraçou de repente e perguntou quanto tempo eu ficaria desta vez. Outra amiga minha, vestida como um personagem de Game of Thrones, apareceu e me afastou da garota de cabelo vermelho. Eu disse que era bom vê-los e perguntei o que eles estavam fazendo ali. Então a garota de cabelo vermelho disse que veio comprar um chapéu, enquanto a outra garota, chamada Phil, estava patrulhando. Phil disse que visitou Manícia e a achou bem. Agradeci a ela e disse que não precisava me preocupar com Manícia quando estivesse em uma missão, pois toda a cidade estaria cuidando dela. Depois disso, apresentei Luna a eles, e a garota de cabelo vermelho se apresentou a Luna como a garota propaganda da ferraria chamada Molina. Phil se apresentou como vice-chefe da patrulha da cidade, e imediatamente tirou o capacete de proteção. Portanto, expliquei que ela é bem teimosa. Quando Luna e eu voltamos para casa, eu disse a ela para ficar quieta porque Manícia ainda poderia estar dormindo.
mas então senti o aroma de 5 pratos que ela havia preparado. Manícia apareceu de repente e me cumprimentou antes de perguntar a Luna quem ela era. Eu, este idiota, imediatamente entrei no modo Simp e apresentei Luna a ela antes de anunciar que ela ficaria conosco por um tempo. Manícia se apresentou a Luna e disse a ela para se sentir em casa antes de nos convidar para jantar. Ela colocou um avental enquanto preparava nossa refeição, mas eu disse a ela para não se esforçar porque ainda estava fraca. No entanto, Manícia disse que ficaria bem porque hoje se sentia saudável, e sugeri que cozinhássemos juntos. Manícia concordou, e Luna me perguntou sobre a cor da pimenta de Manícia, então expliquei que a cor da pimenta mudava de acordo com suas emoções. Perguntei a Manícia se ela sabia que eu estava voltando para casa por causa de suas habilidades, e Manícia disse que sim, antes de me lembrar que eu tinha que ajudá-la a preparar o jantar. Quando o jantar estava pronto, Luna segurou o garfo de forma estranha enquanto comia. E quando Manícia perguntou sobre isso, ela pediu desculpas e disse que só tinha usado um garfo algumas vezes. Após se lembrar de como costumava olhar para os servos nos dias em que era escrava, Luna ficou com os olhos marejados e nos prometeu que faria melhor da próxima vez. No entanto, Manícia disse a ela que não precisava se desculpar e apenas a ensinou como manejar a espada corretamente antes de prometer ensiná-la tudo o que ela não sabia. Luna agradeceu a ela com um sorriso caloroso nos lábios e passamos os dias seguintes ensinando a ela como fazer tarefas domésticas básicas. Uma manhã, Luna revelou seu talento oculto de Gordon Ramsay ao preparar um banquete para o café da manhã, e nós dois bobos ficamos absolutamente chocados. Portanto, ela explicou que simplesmente fez todos os pratos que Manícia havia ensinado nos últimos 3 dias. Quando eu e Manícia provamos, achamos que estava delicioso. E fiquei impressionado com a capacidade de Luna de dominar todas as habilidades de sobrevivência em um curto período de tempo. Eu me perguntei se essa era a taxa de aprendizado de um homúnculo, e Manícia sugeriu que levássemos Luna para passear pela cidade naquele dia, pois o tempo estava muito bom. Manícia tirou um vestido azul e pediu ajuda a Luna para se trocar, mas Luna disse que se trocaria sozinha e saiu correndo com o vestido. Depois que ela saiu, Manícia ficou preocupada por ter feito algo errado com Luna, mas eu sabia que ela estava apenas tentando esconder sua pedra mágica de Manícia. Um tempo depois, enquanto nós 3 passeávamos pela cidade, o pai descuidado de Molina, chamado Raal, apareceu e me perguntou se eu tinha vindo para ter um filho com a filha dele. Eu disse que não, e apresentei o homem a Luna antes de anunciar que minha espada mágica havia sido roubada. Raal prometeu me fazer uma nova espada maravilhosa, e perguntou se Molina poderia ajudar, já que ela era uma ferreira habilidosa. Assim concordei. Eu estava prestes a sair, mas Raal pediu que eu mostrasse a Luna um lugar em nossa cidade chamado Mercado de Monstros. Quando chegamos lá, expliquei a Luna que os vegetais bizarros que ela estava vendo eram plantas que haviam se tornado monstros e que eles precisavam de mana para se desenvolver, então eles poderiam ser cultivados o ano todo. Também informei a ela que era muito nutritivo. E de repente, alguns garotos da área começaram a me acusar de ter seduzido uma garota quente. Assim, expliquei que Luna era minha companheira. Os garotos nos provocaram dizendo que eu nunca teria uma namorada por ser obcecado por minha irmã. E quando perguntei quem os ensinou a dizer isso, eles disseram que foi Phil. Naquele momento, a avó deles, Gigi, apareceu. E quando ela ordenou que os meninos voltassem ao trabalho, Luna teve uma flashback dos dias em que era escrava. Ela começou a tremer até que eu apresentei Gigi a ela como a curandeira da cidade e a mulher que preparava remédios para Manícia. Alguns de meus amigos aventureiros apareceram e todos nós nos divertimos juntos colhendo algumas frutas. Quando voltamos para casa naquela noite, perguntei a Luna como ela se sentia em relação à cidade, e ela disse que a amava tanto que desejava poder ficar lá para sempre. Então, ela me mostrou a pedra mágica em seu pescoço, e revelou que era um homúnculo de batalha desenvolvido na nação vizinha de Brunkles. Com os olhos marejados, ela se desculpou por não ter me contado mais cedo, mas eu também me desculpei antes de admitir que já sabia. Quando ela perguntou por que eu a resgatei, contei a ela sobre Manícia ter vivido em um bairro pobre até eu a trazer para casa, e perguntei se ela queria viver como humana ou como homúnculo. Ela disse que queria viver como humana e nós fizemos um acordo. Quando voltamos para casa, Luna disse a Manícia que ela era um homúnculo, e elas concordaram em continuar amigas. No dia seguinte, enquanto eu estava me divertindo com todos, um dos meus amigos aventureiros pediu um duelo comigo. No entanto, eu disse que lutaria com eles depois da luta com Phil, e Phil concordou. Então, nos equipamos e saímos para um duelo. Na luta, bloqueei os ataques de Phil, e Manícia explicou a Luna que éramos os 2 guerreiros mais fortes da cidade. Phil tentou me finalizar, mas eu consegui bloquear, e a derrubei com um único golpe.
e todos ficaram surpresos que eu finalmente consegui uma habilidade de ataque. Quando Phil me perguntou sobre essa habilidade, expliquei que minha habilidade de transfusão biológica me permite converter escassez em poder, e a agradeci por me ajudar a treinar. Naquela noite, Manícia teve um sonho sobre ter sido intimidada até que eu a encontrasse, e ao acordar, ela se perguntou se estava atrapalhando minha vida de forma mais livre. Na manhã seguinte, cumprimentei Manícia, mas ela parecia estranhamente distante enquanto preparava o café da manhã. Naquele momento, Luna entrou na sala e começou a se desculpar por ter preparado o café da manhã tarde. Mas então ela percebeu que Manícia já tinha preparado o café da manhã, e Manícia riu dela porque o cabelo bagunçado dela parecia hilário. Luna me disse que se sentia envergonhada por não poder fazer nada direito, e eu disse a ela para não se preocupar, pois nos ajudaríamos. Então ela mencionou que eu e Manícia éramos muito conhecedores, e perguntou quem nos ensinou tudo o que sabemos. Assim, revelei que aprendi através de um programa de aprendizado. Mencionei que costumava viver em um bairro pobre, e expliquei a ela que o aprendizado era uma relação mestre-discípulo. Naquele momento, houve um esforço dos funcionários para trazer os moradores de volta ao bairro pobre, para ter uma vida modesta. E assim, eu e os outros pudemos estudar à noite. Manícia começou a se lembrar de todos a culpando por roubar minha liberdade. E eu a trouxe de volta à realidade antes de perguntar se ela precisava de alguma coisa. Ela disse que não precisava de nada. Assim, eu fui embora, e Luna começou a se preocupar com ela. Quando estudávamos na escola noturna, eu era um aluno excepcional, sempre obtendo a pontuação mais alta, então todos esperavam que eu me tornasse o próximo Jon Snow. No entanto, Manícia descobriu algumas garotas no canto da sala falando sobre minha decisão de me tornar uma aventureira para curá-la. E elas disseram que sentiam pena de mim porque Manícia estava me impedindo de fazer o que eu queria. Manícia percebeu que sua presença havia fechado muitos caminhos para seu irmão. Atualmente, Manícia está deitada na cama enquanto Luna entra no quarto dela. E quando a havia perguntado se ela se sentia bem, Manícia disse que só pensava no passado. Luna pegou a mão dela e disse que ela fez isso para encorajá-la porque percebeu que ela estava triste. Ela pediu desculpas por não conseguir pensar em uma maneira melhor de encorajá-la, e Manícia perguntou o que ela faria se soubesse que alguém estava desistindo da vida por ela. Luna perguntou a Manícia se ela estava falando dela, e ela tentou negar, mas Luna a viu através, e a aconselhou a falar com ela sobre isso. Luna mencionou que ela a havia salvado, um homúnculo ilegal, e adivinhou que seu modo de pensar era diferente dos outros. No entanto, Manícia disse que não sabia como interagir com seu irmão, porque ela tentou manter distância o máximo possível, para não depender muito dele. Ela admitiu que apenas queria tratá-la bem, mas não sabia o que fazer, e Luna pediu que lhe dissesse como ela se sentia. Manícia começou a entrar em pânico ao perceber que seu irmão estava prestes a voltar para casa, e Luna a aconselhou a falar com ela, pois ela não saberia o que ela estava pensando se não o fizesse. Quando voltei para casa, tentei contar a eles sobre algumas frutas que comprei, mas Manícia me interrompeu pedindo para ter uma conversa séria comigo. A garota boba começou a perder a calma, mas Luna a acalmou segurando sua mão, e ela começou perguntando se eu estava confortável com minha situação atual. Eu disse que sim, e ela se perguntou por que eu disse isso, porque ela sabia que eu estaria mais feliz se tivesse escolhido um caminho diferente. Manícia então perguntou por que eu a salvei quando ela foi abandonada, e eu disse que foi porque ela já tinha me salvado. Isso confundiu Manícia, então contei a história de quando éramos jovens, as pessoas na cidade me tratavam como um monstro porque eu era grande e feio. No entanto, Manícia nunca demonstrou medo de mim, e isso me fez feliz toda vez. Eu disse que, embora inicialmente tivesse dúvidas sobre morar com ela, tinha certeza de que fiz a escolha certa porque amo o tempo que passei com ela. Essas palavras doces fizeram Manícia chorar, e ela se desculpou por pensar que eu não estava satisfeito com nossa situação atual. Eu disse que tudo bem, mas ela de repente me abraçou e tivemos um momento de ligação fraterna muito emocional. Depois disso, agradeci a Luna e ela disse que não fez nada. Então, Manícia explicou que não poderíamos ter chegado a um acordo sem ela antes de agradecê-la. Naquele exato momento, Nin apareceu e quando perguntei o que ela estava fazendo ali, ela disse que veio me visitar porque o templo lhe deu licença por um tempo. Ela revelou que não era mais membro da Liga dos Heróis porque, depois que saí, a equipe falhou continuamente em conquistar masmorras até que a equipe finalmente se dissolveu. Em um dos ataques da Liga dos Heróis, toda a equipe lutou contra alguns monstros. E quando Kigles ativou uma habilidade de busca de nome chamada Destruição de Vida, ele percebeu que havia perdido 1000 pontos de mana de absorção. Ele percebeu que suas habilidades estavam fracas desde que saí, e sua mana estava se esgotando mais rápido do que antes. Ele derrubou o monstro, e toda a equipe pediu para recuar, mas o idiota teimoso escolheu continuar o ataque e acabou sendo pego por um monstro.
Ele começou a entrar em pânico como um perdedor lamentável até que os membros restantes da equipe o pegaram e fugiram. No hospital, Kyles começou a culpar os membros da equipe por seus próprios fracassos. Assim, Nin o corrigiu, apontando que ele era um louco estúpido que só parecia forte devido à ajuda que lhe dei enquanto estive lá. E depois disso, todos deixaram a equipe. No momento, Nin se desculpa por não saber que eu tenho carregado eles em batalha durante todo esse tempo. E eu também peço desculpas por não ter reconhecido minhas habilidades mais cedo. Nin disse que ficaria em Avancia por um tempo, e Manycia disse que ela poderia ficar conosco, mas eu disse a ela que Nin era filha de um duque. No entanto, Nin concordou em ficar conosco. Assim, eu a levei para meu quarto. Nesse momento, Phil apareceu e me informou sobre um monstro atacando o pomar. Quando chegamos lá, encontramos um enorme lobo demoníaco, e Nin dissipou seu hálito negro com sua magia. O monstro jogou o pai de Phil como um cachorro, e eu bloqueei um de seus ataques antes de informar a todos sobre minha capacidade de sacrifício. Ouvindo isso, os guardas correram sem medo de se ferir, e espancaram o monstro de forma tão violenta que ele começou a fugir até que Luna o parou com uma parede de pedra. Eu destruí a besta atacando-a com todo o poder da minha habilidade de transformação de vida, e Phil me agradeceu por ajudá-los a derrotar o monstro sem baixas. Alguns dias depois, eu estava lendo o jornal, e de repente Manycia fez o cérebro inexistente desse jovem derreter sentando-se no meu colo. Ela me pediu para ler o jornal para ela, e eu tentei lembrá-la que ela podia ler e escrever, mas acabei cedendo ao ver seu rosto adorável. Eu li as notícias de que uma masmorra apareceu em Avancia, e me lembrei de dias atrás, quando alguém me disse que uma masmorra aparecendo por perto tornaria a área mais emocionante. Manycia me disse que Nin não gostava de Kyles porque ele zombou de mim, e eu corei ao dizer a ela que Nin tinha muitos sentimentos pessoais sobre esse assunto. Manycia ficou surpresa quando percebi os sentimentos de Nin por mim e perguntou se eu estava fingindo não notar devido à sua doença. Eu expliquei a ela que, como sou um indivíduo fraco, muitas vezes me torno obsessivo em relacionamentos românticos, e isso me impede de conquistar masmorras. Manycia me tranquilizou dizendo que eu ficaria bem e me disse para não me preocupar com ela, mesmo que eu encontrasse a felicidade com outra pessoa. Um tempo depois, todos se reuniram na floresta, e Phil informou que eles foram convocados para derrubar um monstro chamado Rei Pavão, descoberto na área recentemente. Ela explicou que os reis pavões são monstros que vivem em uma região ao sul, e disse que era inacreditável que um deles tivesse viajado uma longa distância até Avancia sem ser detectado. Phil disse então que eles precisavam investigar a causa de seu desaparecimento e subjugá-lo antes de instruí-los a notificar os guardas, se encontrassem a entrada para a masmorra da qual o rei pavão escapou. Nin me perguntou sobre minha nova espada. Assim Nin o corrigiu, apontando que ele era um louco estúpido que só parecia forte devido à ajuda que lhe dei enquanto estive lá. E depois disso, todos deixaram a equipe. No momento, Nin se desculpa por não saber que eu tenho carregado eles em batalha durante todo esse tempo. Portanto, eu disse a ela que contratei os ferreiros decentes Raal e Molina para fazerem para mim e polirem minha espada. Também informei a ela que minha espada tinha a habilidade de fortalecimento. E quando Luna perguntou o que era o fortalecimento, expliquei que vários elementos podem ser usados para alterar o mana da pedra mágica, fortalecendo assim a arma. Decidi adiar um pouco e expliquei que posso usar a magia de todos os elementos, mas não sou bom o suficiente para ser útil em combate. Disparei uma pequena bola de fogo que criei na pedra de mana, e isso fez a espada se tornar uma versão mini da espada de Rengoku, e expliquei que ela pode ser usada para mirar no ponto fraco do monstro. Um aventureiro de classe baixa e sem valor me disse que a espada era um desperdício para mim porque eu era classe F, e percebi que ele era um aventureiro de classe C. O idiota arrogante me disse para ir para casa, e Luna estava pronta para pular nele. Mas eu disse a ela para se acalmar, e disse que prefiro ser subestimado a ser superestimado. No entanto, Luna disse que não gostava de me ver sendo ridicularizado. E Nin me disse que todos me subestimavam porque eu me recusava a atualizar meu ranking, embora eu fosse forte o suficiente para ser promovido a cavaleiro por uma deusa como ela. Isso chocou o idiota de classe C. Portanto, Nin o informou que eu rejeitei sua oferta para aumentar meu ranking. E quando ele me perguntou por quê, expliquei que não queria subir muito de ranking porque sabia que a guilda me convocaria se o fizesse. Naquele momento, o Rei Macaco nos atacou, e Phil bloqueou seus ataques fortes com sua espada antes de empurrá-lo. Nin ficou surpreso com isso, então eu disse a ela que Phil era melhor do que um aventureiro comum antes de avançar para enfrentar um monstro. Usando minha habilidade de provocação, fiz o monstro receber todos os ataques em mim enquanto eu me defendia. E isso permitiu que os outros o atacassem com seus próprios ataques. No entanto, percebi que algo estava errado, pois o Rei Macaco estava agindo exatamente como um tanker. E naquele momento, mais 2 reis macacos saltaram de algumas árvores.
Um deles derrubou um cavaleiro antes que eu corresse na frente deles, e Phil começasse a perder a calma. Portanto, eu a lembrei que ela era a líder. Eu disse a ela para encontrar uma maneira de superar essa situação, então ela informou que reorganizariam a formação. Usando a habilidade de provocação, fiz todos os 3 gigantes verdes com defeito me atacarem ao mesmo tempo, e Phil disse para os outros entrarem em posição. Bloqueei os ataques de um dos monstros, e Luna o cortou pelas costas com um feitiço de vento. Isso criou uma oportunidade para o aventureiro de classe C e sua equipe dominá-lo com ataques. Quando o segundo rei macaco me atacou, lembrei que fogo era o ponto fraco da criatura, então a ataquei com minha espada de fogo, permitindo que Phil desferisse o golpe final. O rei do rei tentou me atacar, mas eu bloqueei seus ataques, e as garotas o atacaram com seus feitiços mais poderosos, permitindo que eu o finalizasse com uma técnica Hinokami Kagura. Após a batalha, os aventureiros de classe C pediram desculpas e os monstros aleatórios foram levados, deixando para trás gemas mágicas no chão. Percebi que eles estavam morrendo como os monstros em uma masmorra, e Nin me mostrou que havia uma masmorra na área. Naquela noite, os moradores celebraram a aparição de uma masmorra, pois ajudaria a cidade a se desenvolver e a reduzir o declínio populacional. Na festa, Nin explicou a Luna que os monstros escapam das masmorras quando não são derrotados. E eu contei a ela sobre como os clãs eram organizações de vários grupos reconhecidos como protetores nacionais como cavaleiros. Alguns dias depois, encontrei Nin enquanto patrulhava a cidade, e ficamos surpresos com o número de aventureiros que apareceram na cidade. Enquanto isso, os aventureiros de classe A chamados Boo e Gurley estavam prestes a lutar na cidade, mas eu os impedi e disse a eles para irem embora com seu clã. Eles tentaram me atacar, mas eu e Molina os subjugamos até que pedissem desculpas. Ambos os clãs tentaram me subornar, mas recusei o pedido deles, e um guarda anunciou que Phil estava me procurando. Mais tarde, Phil anunciou que o administrador me pediu para fundar um clã do qual eu seria o líder porque era o que o povo queria, mas eu recusei porque queria viver uma vida pacífica com Manícia. Phil então me deu uma segunda opção: destruir a masmorra Avancia, e fiquei chocada porque sabia que isso diminuiria o desenvolvimento da cidade pela metade. Phil disse que eu não precisava decidir imediatamente, e depois Luna me informou que Manícia estava em estado crítico. Quando corri para casa, encontrei Manícia cochilando na cama e pedi a Luna e Nin que me ajudassem a destruir a masmorra Avancia. No entanto, Luna nos pediu para formar um clã, e ela seria a líder em meu lugar para que eu pudesse realizar minhas tarefas secundárias. Nin também pediu para se juntar ao meu clã, e Manícia me disse para priorizar a proteção da cidade em vez dela. Ouvindo isso, decidi proteger a cidade em Manícia e pedi às garotas ajuda. No dia seguinte, eu e as garotas estávamos a caminho para encontrar a equipe que estava atacando a masmorra Avancia, e fiquei desconfortável porque os membros antigos da minha equipe também faziam parte da equipe. Quando chegamos ao ponto de encontro, Lilia e Lily se apresentaram, e outro membro da equipe chamado Sugal se apresentou como um cavaleiro do templo antes de nos convidar para entrar para discutir os detalhes. Quando ele abriu a cortina, vimos Kigles sentado em um canto, e Nin imediatamente foi confrontá-lo, mas eu a impedi. Eu pedi que Kigles explicasse e Kigles disse que o grupo conheceu um guarda com percepção no dia anterior. Fiquei chocada ao ouvir isso porque sabia que eles nunca seriam capazes de conversar com os guardas pelos quais lutaram até agora, embora tivessem forma humana, e Kigles me disse para explorar o labirinto em vez dele porque ele estava gravemente ferido. Ele agiu de repente como um tsundere cruel quando me disse para completar a missão, e Lilia explicou que me deixar completar a missão era a maneira dele de se desculpar. Concordei em aceitar a missão, e quando saí com o grupo, Kigles se desculpou por tudo antes de me dizer para não me machucar. Pouco tempo depois, eu e os outros chegamos ao labirinto de Avancia e entramos em um círculo mágico de teletransporte que nos levou ao primeiro andar. Luna ficou surpresa ao ver que o andar era uma vasta floresta, e eu disse a ela para não se deixar enganar pelo sol no céu, pois ele não refletia o tempo real. Também expliquei que coisas incomuns não poderiam acontecer dentro do labirinto porque o espaço havia sido distorcido. Quando o círculo mágico desapareceu, ela perguntou como encontraríamos uma saída, e eu respondi que precisaríamos encontrar outro círculo mágico para escapar de lá. Nin tranquilizou Luna dizendo que elas ficariam bem, porque Lily tinha uma habilidade chamada Passo do Subconsciente, que permitia a ela se mover facilmente para os andares para onde já havia ido. Ela disse que apenas 6 pessoas poderiam ser teletransportadas dessa forma, e eu disse a Nin para mostrar a Luna uma magia semelhante ao passo do subconsciente. Então, ela ativou uma magia de fuga de emergência. Luna imediatamente copiou a magia, e isso impressionou a todos. Mas eu sabia que era uma habilidade de homúnculo de batalha. Naquele momento, 3 reis-aranha apareceram. Portanto, coloquei Lilia e Sugal na frente enquanto Nin e Lily davam suporte e curavam por trás. Pedi a Luna que se posicionasse onde pudesse proteger a todos.
e, como de costume, assumi a posição de liderança do grupo. Quando os monstros atacaram, atraí a atenção de um deles com minha habilidade de provocação, e Sugal interceptou os ataques do segundo Rei-Aranha antes de cortar sua mão. Lilia se moveu pelo ar pisando em cristais de gelo, e ela derrubou um dos Reis-Aranha com golpes de espada rápidos. Enquanto isso, o guarda do labirinto estava observando o grupo de um ponto diferente, e ele pensou que eles eram realmente impressionantes. Depois de derrotar as feras, todo o grupo se teletransportou para outra parte do labirinto onde foram atacados por dois monstros lagartos chamados Fieldsaurus. Eles tentaram evitar os ataques e notei que as feras eram mais rápidas que o normal. Então, me perguntei se era obra do guarda. Eu disse a todo o grupo para encontrar o círculo mágico enquanto eu lidava com os dois lagartos, e depois que eles correram, fiz a fera me atacar com minha habilidade de provocação. No entanto, Lilia e Sugal se juntaram à batalha, e Sugal me disse que precisávamos economizar energia para lutar contra o guarda. Nin nos avisou que ela havia encontrado o círculo de teletransporte. Por isso, decidi seguir em frente, em vez de continuar lutando. O guarda do labirinto observou enquanto toda a equipe avançava mais um andar, e ele esperava uma luta em breve com eles. Enquanto isso, Nin apontou que o próximo andar era o 10º e também o último. Por isso, agradeci a toda a equipe por aceitar meus objetivos egoístas. Lilia disse que não se importava porque sabia o quão importante era a família, e Sugal concordou. Nin disse que eu não deveria agradecê-los apressadamente e então entrou no círculo de teletransporte com todo o grupo antes de me convidar para participar. Entrei no círculo e todos nós fomos teletransportados para o andar final, onde o guardião apareceu e elogiou minhas habilidades antes de se apresentar como Marius. Eu disse que tinha ouvido falar que o guardião anterior foi encontrado no 5º andar. Portanto, Marius explicou que decidiu esperar no 10º andar para não ter que ceder à nossa forte equipe. Em seguida, ele me atacou, mas eu o bloqueei com minha espada, e o ataque de Marius foi tão forte que senti como se meu braço fosse ser arrancado. Quando Marius recuou, eu disse que queria conversar, mas Marius me apunhalou enquanto se preparava para uma técnica poderosa. Percebi que Marius não estava brincando, então disse a toda a equipe que negociaríamos após a luta. Todos correram para Marius com seus ataques mais fortes, e ele conseguiu bloqueá-los e decidiu enfrentá-los com toda a sua força. Ele disse para eles correrem se não quisessem morrer, e então se transformou em um monstro ósseo aterrorizante. Quando me lembrei de Manícia, decidi que venceria a qualquer custo, e bloqueei os ataques implacáveis de Marius antes que Lilia o atacasse com um golpe mortal. Sugal sugeriu que nos revezássemos para atrair a atenção do inimigo, e eu concordei. Eu avisei Sugal para não ser atingido diretamente por Marius, e dei mais algumas ordens para toda a equipe antes de usar minha habilidade de teletransporte em Marius. Antes que Marius pudesse me atacar, Lilia o atingiu no peito e caiu no chão. Luna tentou verificar ela, mas Nin disse a ela que precisávamos manter nossas posições para poder ajudar o resto da equipe. Percebi que os ataques de Marius estavam desacelerando, então tentei emboscá-lo por trás, mas antes que pudesse lançar um ataque, Marius jogou sua espada em minha direção. Felizmente, Luna bloqueou a espada com magia de luz, e isso me permitiu atacar Marius com minha habilidade de transformação de vida. No entanto, Marius sobreviveu à explosão e percebi que bastava mais um ataque de transformação de vida para finalizá-lo, pois o ataque anterior já havia sido eficaz. Naquele momento, Marius nos atacou com pedras, e eu os protegi. Mas Lilia desmaiou de repente. Marius jogou Sugal com um golpe fatal, e quando percebi o quão gravemente ele estava ferido, disse a toda a equipe para recuar. No entanto, todo o grupo disse que não recuaria, e eu segurei Marius enquanto Lily e Lilia realizavam uma versão combinada de Dragon Ball para se tornarem Liliane. O ataque de Marius nunca parou, e isso me permitiu terminar a batalha com uma explosão de transformação colossal. Depois disso, Marius me deu o tesouro secreto da masmorra e disse que realizaria meu desejo se eu transferisse meu mana para ele. Ele me pediu para acabá-lo, mas eu disse que queria que ele continuasse a governar a masmorra, e nós dois nos tornamos amigos. Quando voltei para casa, dei o tesouro secreto para Manícia, e quando ela o usou, curou sua doença. Vendo isso, fiquei tão tocado que a abracei e comecei a chorar. Um tempo depois, eu estava no meio da cidade, e notei o quão movimentada essa área se tornou. Eu estava prestes a começar a mediar as batalhas novamente quando Gurley e Boo apareceram, e eu disse a eles que tinham pedido para eles. Quando voltei para casa, Nin me disse que precisávamos contratar mais pessoas para ajudar a administrar a família. Eu concordei, e apontei que não podia colocar muita pressão em Manícia, pois ela já tinha que lidar com o trabalho do escritório.
Eu havia perguntado a Lilia antes, mas ela disse que não sabia o suficiente para ensinar outras pessoas e me aconselhou a cooperar com outras famílias. Ela explicou que eu precisava formar uma aliança igualitária com outras famílias, e disse que outras famílias recusariam a menos que eu oferecesse algo em troca. No momento, eu disse a todos que havíamos dispensado o guardião porque queria proteger Marius, e ela me disse que eu poderia usá-la para ajudar a promover a família se nossos problemas de recrutamento continuassem. No entanto, eu recusei, e disse que ela não gostaria disso. Naquele momento, Marius chegou e me disse que queria que eu gerenciasse a masmorra, mas eu disse que estava muito ocupado no momento. Depois disso, perguntei a Marius se tudo bem ele vagar tanto apesar de ser o guardião da masmorra, e ele disse que não era problema. Perguntei se Marius tinha inimigos e Marius disse que não, antes de me pedir para ajudar a gerenciar a masmorra em troca de seus serviços. Eu o permiti se tornar um membro da família e pedi que ele me contasse sobre o gerenciamento da masmorra, então ele alegremente saiu correndo. Um tempo depois, um grupo de aventureiros estava reunido do lado de fora da masmorra, mas Marius me levou através de um portão sombrio, nos guiando para um andar especial no subsolo, essencialmente o escritório do gerente. Marius explicou que a fonte no centro do andar exibia o interior da masmorra e permitia que ele manipulasse o subsolo, da mesma forma que Nakimi manipulava a Torre Infinita. Ele disse que eles poderiam usar pontos para criar e clonar monstros, e quando perguntei se os pontos aumentavam automaticamente, Marius disse que eles poderiam ganhar pontos ao longo do tempo esgotando a capacidade de absorção dos aventureiros. Percebi que poderia ganhar pontos se minha capacidade de absorção fosse severamente danificada. Por isso, pedi a Marius que me mostrasse como funcionava. Quando perguntei se ele só podia clonar goblins, Marius disse que os monstros que ele podia clonar incluíam goblins, orques de lama, pavões reis e campossauros. Ele também revelou que os monstros só podiam ser redefinidos a partir dos originais que criavam, e disse que os monstros poderiam me ajudar quando eu precisasse se eu construísse confiança com eles. Fiquei surpreso ao saber que monstros podem gostar de humanos, e fiquei apavorado ao ver um monstro com 1 milhão de pontos de vida na tela. Marius explicou que ele só poderia criá-lo com um pergaminho mágico que lhes permitisse criar um monstro aleatório como um jogo de gacha. Quando tentei, ele criou um slime e ele imediatamente gostou de mim. Marius confirmou que agora eles poderiam clonar slimes, e percebi que eles poderiam obter monstros fracos com o tempo. A maioria dos aventureiros vem para cá por causa desse campossauros, mas sei que a atividade diminuirá quando os itens se tornarem comuns no mercado. Isso lhes permitiria criar vários tipos de monstros na masmorra, e manter um número de aventureiros escondidos estável. Eu sabia que isso também me ajudaria a gerenciar minha tribo, e o monstro slime aleatório me cutucou com um tapinha. Sou grato ao slime por me dar uma ideia e prometi a Marius que assumiria a gestão da masmorra. Pedi a Marius para administrar a masmorra por mais um tempo enquanto eu pensava sobre que tipo de masmorra precisaríamos criar para atrair mais aventureiros, e Marius concordou. Quando perguntei o que fazer com o slime, Marius sugeriu levá-lo para casa. Quando voltei para casa com o slime, Luna tentou proteger Manícia dele, mas eu disse que era nosso novo animal de estimação, então Manícia sugeriu dar um nome a ele. Eu o chamei de Lime, e todos gostaram do nome. Em outro lugar, Boo e Gurley informaram aos líderes de suas tribos que minha tribo queria formar uma aliança com eles. E eles decidiram me enviar um convite para um festival que eles organizarão em breve. Dias depois, eu e minha equipe chegamos à cidade de Khaled, e informei a Marius que recebemos um convite para o festival de duas tribos, chamadas Presa Negra e Garra Branca. Quando contei a toda a equipe sobre o convite pela primeira vez, Nin perguntou se havia alguma condição. E eu disse que as guildas recusaram o pedido de formação de nossa aliança, mas disseram que considerariam se a minha tribo servisse sob eles. Também revelei que eles pediram para obter Nin em troca de sua cooperação, pois ela é uma santa renomada. E Nin disse que ela nunca deixaria a tribo, portanto eu disse que recusaria o pedido deles. No entanto, eu disse que participaria do festival deles, pois não poderia perder a oportunidade de conversar com os líderes das duas tribos de ponta. E Marius revelou que ele viu uma masmorra com uma masmorra senciente como ele, chamada Masmorra Khaled. Percebi que se eu invadisse aquela masmorra e obtivesse outra joia mágica, ela poderia curar completamente a doença de Manícia. Portanto, decidi fazer o meu melhor para formar uma aliança com aquelas tribos para que eu pudesse obter o tesouro. Naquela noite, toda a equipe vestiu trajes de festa e entrou no salão do castelo. Lá, eles desfrutaram de iguarias até que o vice-líder da Presa Negra, Ikki, subiu ao palco com a vice-líder da Garra Branca, Cynthia. Ela apareceu no palco como convidada especial, mas eu a acompanhei para reclamar que eles a expulsaram da minha tribo.
Quando me perguntaram quem eu era, me apresentei como o líder da tribo de Nin, e Ike revelou que foi ele quem mandou Kigles me expulsar do esquadrão de heróis britânicos. Ike falou mal de mim e pediu a Nin um lugar em sua tribo. Cynthia também tentou pedir a Nin, mas eu disse que não os deixaria tê-la e revelei que vim aqui para formar uma aliança. Ike disse que não podia confiar em um tanker, mas Nin disse em voz alta que eu era o tanker mais forte. Depois disso, peguei o microfone e anunciei que minha tribo conquistaria o labirinto de Khaled, onde nem mesmo as melhores tribos deles poderiam invadir. Naquele momento, o líder da tribo Dente de Dragão Negro, Gosh, apareceu e apertou minha mão. Pude sentir pelo aperto de mão que ele era extremamente forte, e Gosh disse que formaria uma aliança comigo se eu conseguisse superar o labirinto. Ele entregou o microfone ao líder da tribo Tigre Branco, Lutel, que também concordou em uma aliança comigo se eu conseguisse superar o labirinto. Após o festival, Nin me agradeceu por protegê-la, e decidi que conquistaria o labirinto de Khaled a todo custo. Depois, conheci Lily, que me puxou para uma sala e parecia pronta para realizar todos os meus desejos mais profundos. Ela me pediu para ajudá-la a amarrar o laço de sua saia, que havia escorregado, então atendi ao seu pedido. Quando terminei, ela me agradeceu e disse que queria surpreender sua irmã com uma bebida. Eu ia voltar, mas Lily me impediu e disse que precisava me perguntar algo. Ela disse que ficou muito impressionada com a forma como eu declarei ousadamente minhas intenções no festival, pois ela era muito fraca para dizer a alguém o que queria fazer. Quando perguntei o que ela queria fazer, ela disse que queria aprender a se virar sozinha, e explicou que nunca teve que se preocupar com nada enquanto sua irmã estivesse por perto. Ela foi uma idiota desde os primeiros anos de vida, sempre cometendo erros, mas Lily a protegeu, e por isso, ela via sua irmã como uma garota perfeita capaz de fazer tudo. Lily disse que mesmo quando lutavam, tudo o que ela fazia era ajudar por trás. E eu disse que era porque ela era uma maga talentosa, mas ela disse que sua irmã também sabia usar magia, embora fosse uma guerreira de linha de frente. Ela também revelou que Lilia sempre foi a personagem principal quando elas se uniam, e disse que ela nunca lutou sozinha. Ela mais uma vez me disse que queria aprender a se cuidar. E percebi que ela achava difícil dizer a Lilia que queria ser independente porque elas eram muito próximas. Como um verdadeiro playboy, eu disse a ela que ela poderia me causar todos os problemas que quisesse. E ela realmente pulou de alegria ao expressar sua empolgação por eu ter ajudado novamente. No entanto, ela tropeçou e quando Lilia entrou na sala, nos viu recriando uma cena clássica de filme de Johnny Sins. Oh meu Deus, como isso pode acontecer? Tentei explicar que foi um acidente, mas Lilia ficou furiosa e exigiu que eu a levasse para o telhado. Quando chegamos lá, pensei que ela fosse me empurrar, mas Lilia disse que não tinha problema porque sabia que eu nunca faria nada para machucar a preciosa irmã dela. Ela admitiu que estava fingindo metade do tempo no quarto para poder me levar até lá, e perguntou se eu já tinha contado a ela sobre a origem deles. Eu disse que ela mencionou que seus pais os abandonaram, mas ela deixou claro que eles realmente fugiram de seus pais abusivos. O pai deles era particularmente cruel com eles, e é por isso que Lily tem dificuldade em falar normalmente com um homem. Lilia disse que seu objetivo era um dia levar Lily a um lugar onde ela pudesse ser verdadeiramente feliz, e decidiu manter sua irmã segura até lá. Fiquei muito feliz que suas palavras mostraram que eles realmente se amavam, e mencionei que Lily chamou Lilia de perfeita. Lilia disse que não era perfeita, e eu concordei que ela não era perfeita porque às vezes perdia a paciência quando falava de sua irmã. Ela agradeceu por eu ter ouvido suas divagações, e eu disse que ela poderia falar comigo a qualquer hora, porque ela é minha melhor amiga. No dia seguinte, eu e os outros nos aventuramos no labirinto, e lá encontramos os gêmeos que retornaram do 49º andar. Lily disse que eles foram escoltados pelos exploradores do labirinto até o 49º andar, e declarou que agora ela poderia usar o teletransporte do labirinto para nos levar até lá. No entanto, ela disse que optou por não ir para o 50º andar porque queria que avaliássemos a frequência dos monstros, e revelou que ela havia coletado informações. Ela analisou a formação que os dois clãs usavam em suas incursões, e descobriu que ambos os clãs tinham magos de ataque, e 2 curandeiros, o que significava que eles usavam formações focadas em velocidade, e faziam com que seus magos de ataque agissem como tanques. Lily também revelou que cada andar tinha muitos monstros que causavam efeitos de status, e eu tinha certeza de que minhas fortes habilidades corporais poderiam neutralizar isso. Nina admitiu que era um labirinto desafiador, mas disse que eles tinham que fazer o que fosse preciso para passar pelo menos pelo 51º andar, para que pudessem formar uma aliança com os 2 grandes clãs. Dentro do teletransporte, deixei Marius na retaguarda e coloquei Lilia e Luna na linha de frente do ataque, enquanto Nin se concentrava em curar. Lily perguntou se ela poderia dar ordens na batalha, e fiquei impressionado com seus esforços para mudar, então concordei, e apenas apontei que os ataques da retaguarda eram os mais fáceis de entender. Então,
Ela nos transportou para o andar superior usando o teletransporte. E quando chegamos lá, Marius apontou que havia monstros por perto. Naquele momento, apareceram um lagarto venenoso e um corvo. Portanto, Marius e Lilia correram para enfrentá-los. O herói ativou seu escudo de sacrifício, bem como sua habilidade de admiração, e isso fez com que o lagarto venenoso espirrasse veneno em mim. Eu parei e esmaguei o lagarto com meu escudo, mas então uma coruja começou a me atacar. Marius derrotou a coruja com um golpe de espada, mas outra apareceu e avançou contra Lily, até que Lily a destruiu com sua espada. Quando mais corujas apareceram, Lily me disse que não havia necessidade de continuar lutando. Então eu usei uma bomba de concussão para distraí-los, permitindo que escapássemos. O grupo elogiou Lily por dar instruções claras, e Nin disse que ela percebeu que eles poderiam escolher se queriam transferir seu dano para mim usando meu escudo de sacrifício ou não. O grupo começou a me exaltar por minhas habilidades incríveis, e eu pedi a Marius para nos contar sobre si mesmo. Marius revelou que ele era um demonoide, que são criaturas da antiguidade que juraram lealdade aos demônios. Ele disse que podia controlar o labirinto porque, na verdade, era um demonoide, e ele revelou que os labirintos foram criados pelos demônios para destruir o mundo humano. Ele suspeitou que um demonoide poderoso estava administrando o labirinto em que estávamos. E quando perguntei se ele estava bem em lutar contra um de seus semelhantes, Marius disse que o faria por causa de uma vingança pessoal que tinha contra seu próprio tipo. Então, Lily compartilhou o plano com toda a equipe, e eles avançaram pelo labirinto, derrotando todas as criaturas que encontravam até chegarem ao 50º andar. Lá, eles tiveram que enfrentar um dragão esquelético, e eu avancei primeiro, como Lily os havia instruído antes da batalha. Quando fui empurrado para trás, Marius e Lilia começaram a atacá-lo, mas ele retaliou com uma série de espinhos ósseos. O dragão esquelético começou a nos dominar com ataque surpresa, então, Lily curou a todos com uma magia de cura em massa. Uma hora depois, o dragão esquelético de repente disparou uma enorme bola de fogo contra mim. Mas eu a bloqueei, e o resto do grupo lançou uma série de ataques, criando uma oportunidade para eu dar o golpe final no dragão, usando minha transformação de alma fatal. Naquela noite, Lily revisou alguns planos com toda a equipe, e sugeri que organizássemos uma festa para comemorar nossa vitória, mas Lilia disse que tinha outro compromisso. Na festa, Nin parabenizou a todos pelo excelente trabalho, e eles brindaram juntos. Luna viu Nin cambaleando bêbado depois de beber um gole de bebida, então ela perguntou se a bebida era boa. Nin disse a ela para experimentar, e quando ela bebeu um gole ela imediatamente cuspiu por causa de seu sabor amargo. Nin mencionou que eu pareci ficar mais amigável recentemente com os gêmeos, e eu disse que nada havia mudado. Mas então ela perguntou a Luna o que ela pensava sobre isso. Luna brincou ao dizer que ela também achava que eu tinha ficado mais amigável com elas, e eu percebi que o pequeno gole de bebida que ela bebeu fez seu pequeno cérebro girar. Confirmo que não há nada de romântico acontecendo entre mim e os gêmeos. Por isso, Nin me pediu para ser algo mais do que uma companheira para ela. Eu disse a ela que não pretendo iniciar nenhum relacionamento romântico neste momento, pois estou focado em conquistar os labirintos para curar minha irmã, e Nin se sentiu confortável com a ideia de que eu teria tempo para romance mais tarde. Luna então admitiu que toda vez que ela se divertia comigo, ela sentia um calor no peito, e depois me disse que queria passar mais tempo comigo. Eu concordei, e Nin me parabenizou por ser um mestre na arte da sedução. Depois, entrei no quarto para me refrescar, e lá encontrei Lilia dormindo na minha cama. Quando Lilia acordou, perguntei a ela por que ela estava dormindo na minha cama, e ela explicou que tinha pedido a Marius para colocá-la no meu quarto para que pudesse me esperar, mas acabou adormecendo de exaustão. Perguntei a ela o que ela queria dizer, e para responder, ela mencionou que Lily trabalhou muito no labirinto. Eu disse que Lily me surpreendeu, porque ela é capaz de mais do que eu pensava. E Lilia me disse que Lily sempre consegue completar uma tarefa com facilidade, desde que ela mantenha calma. Eu disse que isso fazia sentido, pois suas habilidades eram comparáveis porque elas são irmãs gêmeas. E Lilia disse que estava impressionada com o fato de Lily estar mudando de repente, mas suspeitou que ela estava exausta por trabalhar demais. Quando perguntei o que ela queria dizer, ela me perguntou se eu achava que a mudança era assustadora. E eu disse que não gosto muito de mudanças, especialmente por causa do que está acontecendo em Avancia. No entanto, admito que estou muito feliz por tudo ter mudado na cidade, porque Avancia nunca seria tão vibrante se não tivesse mudado. E eu acho que a melhor opção é encontrar uma maneira de aproveitar a mudança. Lilia disse que ela é mais fraca que Lily, e é por isso que ela sempre quer ajudar sua irmã, mas admitiu que ela se sentia triste porque Lily estava gradualmente se afastando dela.
Percebi que a incapacidade de Lilia de deixar sua irmã ir era uma questão maior do que a independência de Lily. Portanto, eu a consolei dizendo a ela que tenho certeza de que elas sempre estarão juntas, mesmo que este mundo as separe. Lilia ficou mais uma vez impressionada com meu lado sábio, e ela me disse que nunca mais quis virar as costas para Lily como fez naquele dia. No dia seguinte, todo o grupo se reuniu no primeiro andar do labirinto de Keled, e eu anunciei que começaríamos no andar 51 naquele dia antes de entregar o comando para Lily. Lily disse que eles não tinham muitas informações sobre o andar 51, pois era o lugar mais distante que os dois grandes clãs haviam visitado, e apontou que eles precisariam usar algo mais forte que magia de detecção para encontrar o monstro porque a névoa na área era muito espessa. Eu atribuí a Lily a responsabilidade de detecção enquanto Marius e eu procurávamos o máximo que podíamos, e disse a Luna para ter cuidado. Luna disse que não se lembrava do que disse ontem à noite, e isso fez Nin zombar dela por ser uma pessoa bêbada que se lembrava de seus erros estúpidos. Então, Lily usou o andar silencioso para nos teletransportar para o andar 51, e quando chegamos lá, descobrimos que uma névoa espessa estava bloqueando nossa detecção de magia. Portanto, pedi a Luna que dissipasse a névoa com magia do vento. Luna tentou, mas não adiantou nada, e Marius explicou que não conseguiríamos dissipá-la porque a névoa também era mágica. Então, usei minha habilidade de sentir monstros, e quando detectei uma criatura próxima, usei minha habilidade de esquiva para atrair o monstro para me atacar com magia da água. De repente, algumas mãos sujas começaram a agarrar a todos, e Luna tentou repelir os monstros. Tendo sentido alguns monstros próximos, instruí a todos a correr em uma direção específica, e enquanto eles faziam isso, fui atacado por alguns monstros chamados Sahagan. Bloqueei os ataques deles e Marius apareceu para me ajudar. Todos aprenderam a detectar a mana dos monstros como Marius sugeriu, e isso permitiu que eles derrotassem com sucesso os Sahagan. Então, recolhi os materiais que conseguimos dos Sahagan, e toda a equipe desfrutou da carne de Sahagan grelhada. Quando chegamos ao cofre, encontramos um esqueleto amaldiçoado com 3 joias flutuando ao redor, e quando investi contra ele, o esqueleto retaliou com uma série de ataques. Enquanto Marius e Lilia tentavam emboscar o monstro, ele foi bloqueado por uma barreira, e isso me permitiu empurrá-lo com minha lança. No entanto, o monstro esqueleto retaliou com um feitiço estranho, que fez Lilia começar a atacar Marius. Ela gritou para eles pararem de ferir Lily, porque ela estava sobrecarregada pelas memórias de sua família abusiva. E Nin disse que precisava curar os outros afetados pelo efeito de status. Primeiro, destruí uma das joias do esqueleto usando transformação de vida e empurrei Lilia para o chão. Quando ela se debateu, percebi que ela estava vendo alucinações de ferimentos em seu passado. Então eu disse a ela que não havia mais ninguém lá para machucá-los. Ela voltou a si quando prometi protegê-la e a Lily a todo custo, e acrescentei palavras de encorajamento antes de voltar para a luta. Ataquei o esqueleto implacavelmente até descobrir que ele não conseguia bloquear ataques mágicos e físicos ao mesmo tempo. Toda a equipe aproveitou isso lançando todos os seus ataques mais fortes ao mesmo tempo, e eu empurrei o monstro contra a parede usando transformação de vida. O esqueleto se levantou e tentou usar táticas mais furtivas, mas eu o ultrapassei e o grupo derrotou o monstro esqueleto uma vez por todas com uma série de ataques mágicos. No entanto, Lily percebeu que não conseguia sentir o círculo de teletransporte, e Marius adivinhou que era porque o guardião não os queria mais longe. Pedi permissão para ir, mas bem então, uma mulher apareceu atrás de mim e mordeu meu pescoço. Adicione alguns esqueletos amaldiçoados que apareceram na área, mas a mulher destruiu todos eles com um único ataque, e isso fez Marius perceber que ela era uma rainha demônio. Questionei se a rainha demônio era a guardiã do labirinto, e ela ativou inesperadamente uma habilidade chamada Presciência. Essa demonstração de poder criou uma onda de mana colossal, sobrecarregando minha equipe, mas eu sabia que seria preciso mais do que isso para detê-los. A rainha demônio ficou surpresa ao ver que não fomos afetados pelo efeito de status após sermos atingidos por seus ataques, e ela reclamou que habilidades divinas eram um incômodo para ela. Questionei se ela era a guardiã daquele labirinto, e ela confirmou que sim antes de me perguntar se eu tinha medo dela. Eu disse que não porque ela era uma loli adorável, e ela riu enquanto dizia que apreciava elogios. No entanto, Marius informou a Siscon que a rainha demônio viveu por mais de 3 séculos, e ela gritou para ele ficar quieto enquanto o atacava com projéteis de vento. Ela chamou Marius de uma falha de rainha demônio, mas eu desviei os projéteis que ela lançou em Marius enquanto a mandava não atacar meu amigo. A rainha demônio disse que a falha se aliou a humanos, mas Marius disse que ela estava errada, pois ele estava agindo apenas por vingança contra as rainhas demônios. No entanto, ela disse para ele sair do caminho, pois ele era apenas um alvo para ela.
mas eu disse a ela que ela estava enfrentando toda a equipe, não apenas Marius. A rainha demônio ficou confusa porque sabia que nossa força individual ainda não era páreo para ela. E eu disse a ela que os humanos formam grupos para compensar o fato de serem muito fracos para ativar a presciência sozinhos. Ela se apresentou como Amã e liberou sua energia demoníaca sombria. Avancei contra ela com minha habilidade de sacrifício, e isso me permitiu parar seu ataque de tornado. Usei minha habilidade de sacrifício para que ela atacasse os próximos ataques em mim enquanto Marius e Lilia avançavam para atacá-la. Ela jogou ambos os espadachins, e Luna e Lilia a atacaram com fogo, mas ela usou um furacão para desviar seus ataques. Eu disse a Nin que mesmo que ela usasse minha habilidade de sacrifício, ela não receberia todos os ataques direcionados a mim. E Amã começou a se gabar de como nossos ataques eram inúteis. Portanto, avancei contra ela novamente. Ela me evitou facilmente com magia de vento, mas Nin a atrasou com magia de gravidade, e Lilia avançou para dar o golpe final. No entanto, Amã a jogou, e jogou Marius para fora com um único tapa. Avancei com minha habilidade de sacrifício, e Amã tentou me impedir com golpes de vento, mas isso apenas criou uma oportunidade para Lilia atacar por trás com magia de fogo. Amã conseguiu desviar a torrente de fogo de alguma forma, então usei minha bomba de atordoamento para distraí-la enquanto Marius e Lilia desferiam golpes devastadores em sua barriga, e este ataque fez a mana dentro dela explodir em um colossal turbilhão. Na tempestade, Amã se desculpou por nos subestimar, e Nin curou a equipe inteira, enquanto apontava que ela era mais forte do que qualquer monstro que já enfrentamos. No entanto, todos expressaram sua determinação em continuar lutando, e decidi que todos atacaríamos ao mesmo tempo assim que a tempestade passasse. Nesse exato momento, Amã se transformou em um lobo gigante, que reconheci como Fenrir, e perguntei a Marius se ele poderia se transformar em um monstro, mas ele disse que isso o faria atacar tanto aliados quanto inimigos. Desviei de um ataque de Amã e me defendi com minha lança, enquanto a tropa de espadachins, Marius e Lilia a atacavam por ambos os lados. No entanto, eles perceberam que seus ataques não causavam dano algum, pois sua pelagem era tão dura quanto uma armadura, e ela continuou a me dominar com ataques de garras, até Luna e Marius atacarem com uma chuva de fogo. No entanto, os ataques não causaram muito dano, e quando ela investiu contra mim novamente, percebi que seus ataques tinham se tornado mais fortes. Nesse exato momento, Marius rasgou o braço de Amã com um golpe de espada, e se desculpou por demorar muito para carregar seu ataque. No entanto, eu disse que estava tudo bem, pois ele conseguiu penetrar sua grossa pelagem de armadura, e Amã atacou novamente. Eu bloqueei. Lilia usou uma habilidade de espada dupla que aprendeu com Kirito para golpear violentamente a cabeça de Amã. E Amã tentou fugir, mas Lilia a impediu perfurando suas costas antes de desferir 2 golpes fatais. Ativei minha habilidade de provocação, e isso fez Amã investir contra mim. Quando bloqueei suas garras, observei que seus movimentos haviam desacelerado, mas ela de repente começou a atacar com uma forma de magia de vento mais violenta. Marius tentou atacá-la novamente, mas o vento o empurrou para trás, e percebi que a joia em sua testa ativou uma forte barreira de vento ao nosso redor. Lilia instruiu Nin a usar uma magia de purificação enquanto o resto da equipe atacava. Então, ela começou a entoar enquanto o resto da equipe investia contra Amã. Eu estava sendo dominado pelo vento de Amã, mas consegui me manter firme até Nin purificar com sucesso a barreira de vento de Amã. Amã tentou fugir, mas Luna bloqueou seu caminho com uma explosão de fogo, e a tropa de espadachins começou a despedaçá-la. Marius sinalizou para eu atacar, então a cortei com uma transformação mortal, mas infelizmente Amã revidou com uma poderosa magia de vento que me dominou. Eu resisti ao ataque, mas percebemos que a tropa de espadachins estava inconsciente. Uma Amã ferida pousou no chão, então disse a Luna e Nin para curarem a tropa de espadachins, pois eles morreriam se fossem atingidos por outro ataque de vento. Nin me avisou que isso era muito perigoso para mim, pois minha capacidade de absorção foi comprometida. Mas eu disse que ainda podia lutar com minhas habilidades de tanque, e a lembrei que eu era o único capaz de parar os ataques de Amã. Então, avancei e bloqueei um golpe de Amã. Quando Amã tentou me atacar com seu sopro mais uma vez, o ataque falhou, então percebi que Amã estava em uma situação terrível. Eu estava prestes a sugerir uma retirada, mas Lily disse que eles poderiam continuar lutando, e ela bolou um plano, incluindo sua transformação em uma lutadora após a fusão com Lilia. Eu resisti aos ataques de Amã, até Lily terminar a fusão e começar a atacar a besta. Ela teve dificuldades em usar o corpo fundido, então a protegi enquanto a incentivava a lutar como costumava fazer.
Quando Amã me atacou novamente, consegui bloqueá-lo liberando toda a mana do meu corpo, e isso permitiu que Lily derrotasse Amã com um poderoso ataque mágico. Após a batalha, Amã me deu uma pedra mágica e perguntei a ela sobre os objetivos dos Reis Demônios. Em seguida, convidei-a para se juntar ao meu grupo para lutar contra os Reis Demônios, e ela concordou. Um tempo depois, anunciei que meu grupo havia conquistado o labirinto e as tribos finais concordaram em formar uma aliança comigo. No caminho de volta para casa, Lily me agradeceu por ajudá-la na batalha e então me beijou antes de desmaiar. Quando retornamos à Avância, Manícia usou a pedra mágica para se curar ainda mais e ela agradeceu a Amã por sua ajuda antes de convidá-la para ficar conosco. Alguns dias depois, Manícia recebeu alguns pedidos da vila e me pediu para dar uma olhada no restante antes de sair com Lime. Depois que ela saiu, peguei a pilha de pedidos e fiquei feliz que duas grandes tribos concordaram em se aliar a nós, mas fiquei preocupado que o desenvolvimento da vila tivesse vindo com grandes problemas. Naquele momento, Nin apareceu e me levou a uma sala onde uma garota ferida que eles encontraram na estrada estava sendo curada por Luna. E ela nos revelou que a garota era um homúnculo. A garota acordou de repente e pediu a Luna que a ajudasse a salvar seus amigos que foram atacados na floresta perto da vila deles. Nin e eu concordamos em ir e Luna pediu para se juntar a nós. Eu disse que ela precisava ficar para cuidar da garota em vez de ir. Enquanto corríamos pela floresta, percebi que o caminho à frente levava ao labirinto e me perguntei como o monstro escapou quando eu o estava gerenciando. Chegamos a um local onde encontramos dois grupos de homúnculos lutando entre si, e Nin apontou que um dos grupos foi forçado a participar da batalha. Ela também observou que os defensores sentiram o mesmo que a garota que encontramos anteriormente. Assim, bloqueei o ataque de um homúnculo furioso e me apresentei como um aventureiro de Avância. Outro homúnculo se juntou ao ataque e tentei convencê-los a me ouvir, mas eles continuaram atacando. Tirei-os e expliquei ao homúnculo que o amigo dela veio procurar nossa ajuda, mas a garota me desdenhou e começou a lutar contra seu oponente mais uma vez. Notei que ela estava em pé de igualdade com seu oponente. E quando outro homúnculo tentou emboscá-la, eu bloqueei o ataque enquanto perguntava à garota se ela era amiga do homúnculo que encontramos. A garota disse que sim e revelou que o grupo que os atacava eram homúnculos combatentes de Brunkles, e eu me lembrei que Brunkles era da mesma cidade da qual Luna fugiu. Pedi a Nin que curasse o grupo de homúnculos com problemas, então ela lançou um poderoso feitiço de cura neles enquanto Amã observava de cima. Perguntei à garota se os homúnculos combatentes tinham sentimentos, e ela respondeu que não antes de revelar que foram enviados para aniquilar o grupo dela. Percebi que eles deveriam ser derrotados e isso me doeu porque senti que eles poderiam ter recebido uma vida de volta como Luna. Mas então, Amã apareceu de repente atrás de mim. Ela me disse que os homúnculos combatentes são essencialmente fantoches, e eu sei que ela está tentando se importar comigo, apesar de suas palavras frias. Quando eles atacaram mais uma vez, eu os parei com minha lança e cortei o braço de um deles. No entanto, eles vieram até mim, então eu os destruí cortando seus cristais de mana. Quando Nin terminou de curar o grupo de homúnculos com problemas, eu disse a eles que o amigo deles estava na casa de família e perguntei se eles me acompanhariam até lá. Pelo olhar desolado deles eu podia dizer que eles levaram uma vida difícil e suspeito que eles odeiam humanos. O homúnculo de cabelo azul declarou francamente que não gostava de humanos, mas pediu para nos seguir porque ela e seus amigos não tinham para onde ir. Quando os levei para a casa de família, Manícia serviu-lhes um pouco de comida, e Nin me disse que eu teria que falar com o administrador da mansão porque eu estava abrigando homúnculos de Brunkles. Ela também alertou que não poderíamos mantê-los seguros, pois a notícia certamente chegaria aos escalões superiores, e os habitantes da cidade ficariam desconfiados deles. Eu apontei que o administrador de Avância era muito amigável, e disse que certamente ele nos ouviria. Naquele momento, um dos homúnculos nos agradeceu por salvar seu grupo e se apresentou como Fer antes de perguntar se estávamos indo encontrar o líder da cidade. Dissemos que sim, então Fer se ofereceu para ir conosco porque seria mais rápido se um de nós falasse diretamente com ele sobre o que estava acontecendo em Brunkles. Eu disse a ele que ele poderia desconfiar dela, então Fer nos pediu para amarrá-la antes de prometer nos contar tudo o que ela sabia. Eu não queria amarrá-la, então segurei a mão dela enquanto atravessávamos a cidade e desdenhei dos sussurros das pessoas. Quando explicamos tudo ao administrador da cidade, ele disse que suspeitava que os homúnculos estavam sendo criados em Brunkles, mas ficou muito surpreso com o tratamento severo que eles tiveram que suportar. Eu disse a ele que o grupo de homúnculos não tinha mais para onde ir, e pedi que os deixasse ficar na cidade para que pudessem fornecer a mão de obra que nos faltava. O administrador concordou, e perguntou a Fer se ela sabia por que a tecnologia era usada para criar homúnculos de forma tão estranha e ela disse que foi por causa de um demônio chamado Greed que apareceu em Brunkles 20 anos atrás.
Ele disse que transmitiria as informações que ela acabou de compartilhar para o Estado e garantiria que a Vancia a protegesse. No caminho para casa, perguntei a Fer sobre o homúnculo de cabelo azul, e Fer revelou que ela era uma comandante muito poderosa chamada Mina. Na casa dos ancestrais, disse aos homúnculos que a vila agora lhes forneceria proteção, e perguntei em que área eles eram bons, pois pretendia arranjar trabalho para eles. Eles começaram a entrar em pânico porque não queriam trabalhar para humanos novamente, mas os tranquilizei dizendo que trabalhariam em condições justas. Manice então nos pediu para designar ao grupo de homúnculos a tarefa de construir um banheiro público, e concordei que era uma ótima ideia. Depois que ela saiu, Nin me disse que notou Luna agindo de forma incomumente próxima com os outros homúnculos. Mais tarde, encontrei Luna e perguntei por que ela passava todo o tempo com os homúnculos, e ela disse que era porque ela se considerava sortuda por ter sido resgatada por mim. Ela admitiu que ainda não lhes disse que era um homúnculo, porque tinha medo de que isso lhe causasse problemas. No entanto, ela disse que queria contar a todos quando todos na vila aceitassem os homúnculos, e eu a tranquilizei com um carinho na cabeça. No caminho de volta para casa, Amã me emboscou pressionando seu peito contra meu rosto, e me disse que estava ensinando aos homúnculos lições de magia. Quando perguntei sobre Greed, ela disse que ele estava produzindo uma série de homúnculos apenas para passar o tempo, pois os demônios são imortais. Ela deu outra razão para a experiência de Greed ser que ele visava criar o poder supremo, que ela descreveu como o poder que eu tenho. Eu disse que não podia perdoar Greed por suas ações desumanas. E perguntei se Greed estava em um labirinto, então ela me avisou que meu poder poderia me transformar em um monstro se eu o usasse demais. Ela também disse que eu poderia me tornar um demônio se usasse meu poder corretamente. E eu disse que não estava interessado em me tornar um demônio. Quando saí, meu corpo começou a emitir uma aura sinistra, e ouvi uma voz me dizendo para destruir algo. Semanas depois, os homúnculos fizeram um progresso notável na construção do banheiro público, e os moradores da vila começaram a lhes dar comida e presentes para reconhecer seus esforços. Enquanto isso, eu estava realizando algumas sessões de treinamento de mana no labirinto de Avancia, pois sabia que o demônio Greed tentaria me destruir por possuir o poder supremo. Depois de destruir alguns monstros, cheguei ao andar de gerenciamento do labirinto, onde encontrei Nin brincando com um Pokémon chamado Bavern, que eu tirei da máquina de gacha de monstros. E Marius disse que ela teve sorte porque era um monstro avaliado em 70.000 pontos. Lily criou uma cachorrinha chamada Lufer, e ambas me agradeceram por permitir que elas usassem meus pontos para criar companheiros leais para si mesmas. Nin disse que gerenciar um labirinto é ótimo porque os monstros leais me amam muito, mas Marius disse que os animais nunca mostraram lealdade a ele da mesma forma. Dias depois, anunciei que os banheiros públicos foram oficialmente abertos e alguns moradores suspeitaram se os banheiros eram seguros, pois foram construídos por homúnculos. Mas os aventureiros ficaram impressionados com sua aparência incrível. Eu disse que os aventureiros seriam os primeiros a testar essa instalação e entrar para se banhar. Quando as garotas chegaram ao banheiro feminino, Lily disse que ficou impressionada com sua aparência incrível, e Lilia imediatamente começou a lavar a cabeça. Nin disse a Manícia que ela também queria lavar a cabeça porque lavar a cabeça com uma amiga era algo que ela sempre quis fazer. Manícia concordou e tirou a toalha, mas Amana interrompeu perguntando quem a banharia. Momentos depois, Aman disse que era uma pena não haver um banheiro misto depois de todos os feitiços de transmutação que eles realizaram em suas aulas de magia, e Nin a lembrou que isso era considerado um segredo. Manícia perguntou qual feitiço eles usariam para tomar banho juntos, e Aman disse que Nin usaria seu feitiço para aumentar seus seios. No entanto, Nin apareceu atrás dela, ameaçando encher sua barriga com todas as verduras que ela odiava. Se ela não parasse de falar, Aman entrou em pânico, e a acusou de ter inveja de ter os maiores seios entre todas as amigas íntimas minhas. Ouvindo isso, as gêmeas seguraram-na enquanto Nin brincava com os seios de Aman, e Lily finalmente pegou esses amortecedores. Manícia riu, e disse que era bom se divertir com todos, e Lily a tranquilizou que ela poderia fazer isso mais vezes com o tempo. Eles ouviram um barulho vindo do banheiro masculino, e descobriram que eram aventureiros bobos pedindo para eu deixá-los espiar no banheiro feminino. Eu disse que nunca deixaria que vissem Manícia em sua forma natural, e descobri Marius escalando uma parede. Assim, perguntei a ele por que ele estava tentando espiar. Marius disse que não se importava em espiar, mas apenas gostava da emoção. Os aventureiros começaram a resmungar sobre querer ver os corpos das garotas até que eu os repreendi. E enquanto imploravam, um dos descarados disse que queria dar uma olhada no peito plano de Nin. Ouvindo isso, Nin ficou tão furiosa que se preparou para atacá-los com um feitiço Hollow Purple.
E eu disse àqueles idiotas para usarem sua imaginação, porque todas as outras garotas tinham tamanhos de seios quase semelhantes. Depois de tomar banho encontrei Fer e contei a ela o quão divertida foi minha estadia no resort. Quando alguns moradores perguntaram se havia algo perigoso lá, eu disse que estava tudo bem, e os outros aventureiros também ficaram felizes com suas experiências. Nessa altura, Mina apareceu e pediu a todos que considerassem descansar. Assim, eles concordaram em entrar. Quando as raparigas saíram, perguntei-lhes sobre a sua experiência, e Nin disse que gostava muito do banho, mas não gostava que pessoas estúpidas nas proximidades a incomodassem. Algum tempo depois, todos agradeceram a Mina e aos outros pelo seu serviço, e eu também agradeci a Mina pela sua colaboração. Foi então que um idiota aleatório informou-me que uma grande horda de monstros estava a avançar em direção à Avância, e o conselho emitiu um pedido urgente a todos os aventureiros para que guardassem, pois não conseguiam lidar com aqueles monstros sozinhos. Na guilda, informei os aventureiros que a horda de monstros era superior a 150, mas tranquilizei-os de que ficariam bem, pois estavam a lutar ao lado de guerreiros superpoderosos que já tinham conquistado a masmorra de Keller. Também os informei de que receberiam uma generosa recompensa por cada monstro que abatessem, e todos concordaram em participar na missão. No entanto, Marius disse que tinha um mau pressentimento sobre isso, e Ama informou-me que uma nova e poderosa masmorra tinha aparecido na área. Ela revelou que os monstros estavam a ser clonados dentro da masmorra, o que significava que mais monstros podiam aparecer na cidade, e todos pediram a minha ajuda para resolver este problema de monstros. Pouco depois, os monstros chegaram aos portões da cidade, e os cavaleiros começaram a derrubá-los com flechas e ataques mágicos. No entanto, os monstros começaram a retribuir com os seus próprios ataques mágicos. Assim, eu e a equipa lançamo-nos para os enfrentar. Despedaçamos um bando de goblins e o resto do exército também lutou até que os monstros fossem completamente eliminados. Foi então que uma segunda vaga de monstros apareceu, e desta vez, vieram acompanhados pelo Rei Camaleão e pelo Fieldsaurus. Assim, os aventureiros começaram a entrar em pânico. No entanto, o Rei Camaleão e o Fieldsaurus começaram a atacar os monstros do inimigo, pois eram na verdade cópias dos monstros da masmorra de Avância, que tinha confiado a Baverne e Lufer para criar. Voltei a lançar-me e derrotei o segundo grupo de monstros com a ajuda dos meus companheiros monstros. Depois, decidi que tínhamos de conquistar a nova masmorra recém-formada para impedir os ataques de monstros, e Aman informou-me que a nova masmorra pertencia a Grid. Isso deu-me ainda mais motivação, e quando disse a Aman que planeava capturar Grid vivo, ela deu-me algumas flechas especiais que podiam suprimir os poderes de um demônio. Marius estava ansioso por conquistar a masmorra, mas eu disse que a equipa para o ataque seria eu e as raparigas, com a adição de Mina. Marius argumentou que queria lutar, mas eu disse-lhe que ele era o único em quem confiava para liderar os aventureiros na minha ausência, pelo que ele concordou em ficar. Depois, eu e as raparigas entramos na nova masmorra, e ficamos confusas porque estava completamente vazia. Foi então que uma fenda se abriu e Grid apareceu a partir dela. Grid se apresentou para mim, e eu imediatamente exigi sua rendição, mas Grid disse que ele nunca faria isso. Eu o informei que derrotamos todos os monstros que ele enviou para a cidade. Mas Grid me mostrou através de uma tela que ainda havia milhares de novos monstros a caminho da cidade. Fiquei tonto, mas mantive a compostura ao dizer a Grid que a Avância não poderia ser conquistada com os exércitos que ele preparou. No entanto, Grid disse que isso não era impossível porque ele tinha inúmeros pontos onde poderia invocar monstros. E eu ousei declarar que nós o derrotaríamos e destruiríamos o labirinto antes que isso acontecesse. Grid então apontou que Luna e Mina eram homúnculos, e Nin ficou muito surpresa. Assim, Luna abriu sua joia mágica e admitiu que era um homúnculo. Ele pediu que ela voltasse para o lado dele, mas Luna desembainhou sua espada e disse que seu único mestre era eu. Nin perguntou a Luna e a mim por que não a informamos, e Luna tentou explicar, mas as garotas deram um passo à frente dela enquanto Nin alegremente a disse para explicar mais tarde. Grid então se transformou em sua forma monstruosa e me atacou. Eu parei com meu cajado, mas notei que seus ataques eram muito pesados e eu consegui empurrar aquele demônio para trás. Lilia tentou atacar, mas Grid evitou seu golpe, e eu tentei avisar Mina para ficar longe de Grid, mas ele agarrou sua espada e a jogou no chão. Quando fui verificar ela me disse para não me preocupar, e jurou que protegeria os homúnculos. Ela disse que estava disposta a morrer para derrotar Grid. Assim, eu disse a ela para ficar longe da batalha porque eu não queria que ninguém morresse. Ela argumentou que sua vida era inestimável porque era uma homúnculo. Mas eu disse a ela para não jogar sua vida fora. Grid pretendia nos enviar para o céu, mas os magos pararam o ataque com uma barreira mágica e eu me esquivei com sucesso, fazendo com que Grid mudasse seu alvo para me atacar.
Depois que eu parei o ataque, Lilia e Mina atacaram Grid. Ele pretendia derrubá-los, mas Luna neutralizou sua magia, dando a ambos a oportunidade de desferir golpes fatais. Grid caiu no chão e eu imediatamente usei minhas mãos para selar o demônio. Fora da cidade, 2 tanques desviaram do ataque que Kiglass havia convocado anteriormente e estavam lutando contra uma horda de monstros, e quando um orc tentou acabar com um deles, Kiglass chegou a tempo de salvá-lo com um ataque de poder de vida. Ela ficou surpresa ao vê-lo, e Kiglass disse que ficou feliz em vê-los bem. Enquanto isso, Marius lançou um golpe mágico poderoso que destruiu um grupo inteiro de monstros de uma vez. Isugal pediu a Aman para ajudá-los a lutar, mas ela disse que queria dormir um pouco. No entanto, ele pegou o donut que ela estava comendo, e a lembrou que Manisha prometeu recompensá-la por seus esforços com donuts mais doces. Ouvindo isso, a Rainha Dragão finalmente se juntou à batalha e lançou um feitiço de luz, que inicialmente parecia bobo, mas acabou aniquilando todos os monstros à sua frente. De volta ao labirinto, decidi trazer Grid de volta à cidade comigo. Mas quando cheguei perto dele, notei uma gema mágica no peito de Grid. Nesse momento, uma forte aura sombria apareceu atrás dele, e eu consegui impedir seu ataque antes de empurrá-lo contra a parede. Da aura sombria surgiu o Grid real, e ele explicou que o Grid que lutamos antes era um homúnculo em quem ele havia copiado seu poder. Ele se apresentou novamente e se transformou na forma de um rei demônio antes de disparar um ataque mágico contra mim. Eu o bloqueei com meu escudo, mas a força do ataque me empurrou para trás. Corri em direção a ele, mas Grid apareceu atrás de mim e me jogou no chão. Grid tentou atacar novamente. Nin me protegeu com uma chuva de ataques mágicos de luz, e os gêmeos se fundiram antes de investir contra o rei demônio. Grid conseguiu bloquear os ataques deles e Mina tentou atacá-lo, mas ele também conseguiu evitar o ataque dela. De repente, Grid mudou para um nível superior e investiu contra mim como um louco, mas consegui bloquear seu ataque explosivo. Liliane deteve Grid enquanto eu preparava meu ataque supremo. E quando elas me deram o sinal, investi contra Grid com minhas habilidades de Berserker. Grid derrubou os gêmeos com um feitiço de vórtice, mas isso criou uma oportunidade para eu lançar um ataque de transformação de vida devastador em Grid. No entanto, Grid apareceu sem hesitação e me jogou contra a parede. Tentei lançar outro golpe de transformação de vida, mas Grid me derrubou com um soco forte e derrotou o resto do grupo num piscar de olhos. Luna investiu contra ele com uma adaga, mas Grid a impediu com um golpe de lança e começou a estrangulá-la enquanto tentava ultrapassar seus limites como Asta. Liberei toda a minha mana de uma vez, e isso me fez perder o controle. Empurrei Grid contra a parede, e Nin ficou horrorizada ao ver o fluxo de energia vermelha assustadora saindo do meu corpo. Nesta forma de fúria, comecei a socar Grid até que Nin me trouxe de volta à consciência. Percebi que fui temporariamente dominado pela minha própria mana, e naquele momento, minha mana voltou a dominar meu corpo. Lembrei-me das palavras de Aman, e temi me transformar num monstro, mas acabei subjugando minha mana mais uma vez graças a Nin. Depois disso, peguei meu escudo, e Grid começou a se gabar de que destruiria nossa cidade. Eu disse a Nin para continuar usando magia de cura em mim enquanto eu colocava tudo que tinha em um único ataque, e ela concordou. Em seguida, ativei meu escudo de sacrifício, e isso aumentou o poder de todos os soldados no campo de batalha. Eu disse a Grid que era o tanque mais forte do mundo e o destruí com um golpe de transformação de vida. Depois disso, eu e as garotas voltamos para a Avancia e nos reunimos com todos na cidade. Eu glorifico os esforços dos guerreiros e a cidade me honrou como um herói de guerra. Se você fosse eu, você acha que seria capaz de seduzir alguma garota no quarto privado? Nin, Aman, Luna, ou talvez você seja um Siscon e prefira Manícia? Conte-nos na seção de comentários. Minha história termina aqui, certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir o vídeo até o fim e até a próxima.